Vem cá, porque hoje sexta-feira, hoje é dia da saúde mental. E o Brasil tem índices assustadores de problemas como estresse e ansiedade. Segundo um relatório internacional, o Brasil, minha gente, é o quarto país mais estressado do mundo, com 42% da população relatando esse sentimento. 68% dos brasileiros relatam ansiedade, só que mais da metade nunca procurou ajuda profissional. Você é ansioso? Nossa, eu sou extremamente ansiosa, sou ansioso, mas nunca buscou ajuda, né? Além disso, 54% da população considera a saúde mental o maior problema de saúde do país. No ano passado, o Brasil ainda registrou mais de 472 mil afastamentos do trabalho por causa de transtornos mentais e comportamentais, representando um aumento de 134% em relação a 2022. E você? Você mesmo que eu estou falando, você faz parte dessas estatísticas? Se identifica, né, com a ansiedade, com a depressão? Como é que está a sua saúde mental? Porque esses números alertam para a urgência da gente começar a cuidar da nossa saúde mental. Não encarar o estresse e a ansiedade como coisas comuns. Vamos falar então sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo Alexandre Brito, psicólogo. Obrigada, Alexandre, pela sua presença, viu? Boa tarde. A gente também recebe aqui a Regiane. Obrigada, Regiane, pela sua participação, junto com a Kênia. Helena, é verdade. Helena, obrigada, Helena, pela sua presença aqui. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos, viu? Regiane, vou começar com você. Esse é um assunto que você já sentiu, que na verdade vem lutando contra esses sentimentos. Tudo começou de que forma na sua vida? Boa tarde, Albertinho. Ele está funcionando já. Boa tarde, Albertinha. Então, eu comecei a ter essa depressão a partir que a minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu ano passado e eu já vinha de um quadro, né, de depressão profunda e comecei a tomar remédio, fazer os tratamentos, só que eu não estava tão com problema igual eu me encontrei depois que minha mãe faleceu. E quando eu fui ao médico, que eu achei que eu estava com problema cardíaco, que eu fiz vários exames, já era um transtorno de depressão profunda, já estava grave. Esses sinais, eles já estavam aparecendo na sua vida e você havia percebido eles? Então, eu percebi quando eu estava trabalhando, né, eu sou frentista, e chegou uma cliente para abastecer o carro e foi efetuar o pagamento e o pagamento não acontecia e eu comecei a sentir aquele estresse, aquele nervoso e aquela coisa de tremer. Aí eu do nada comecei a chorar, sabe? E aquilo ali eu vi que eu estava precisando de tratamento, porque o meu trabalho também estava esgotada devido a essa condição, né, que já estava bem gravíssima mesmo. Helena Santos, agora sim. Helena, obrigada pela sua presença. Ela falou aqui, a colega Regiane falou sobre o trabalho, né? Foi isso também que te afetou? De que maneira? Conta pra gente. Boa tarde, Albertinha. Há alguns tempos eu comecei a trabalhar durante o dia, trabalhar após o período do dia, para ganhar um dinheiro extra. Aí sempre pensando assim, no meu filho, não posso deixar nada faltar para ele. Aí sempre querendo dar o melhor para ele. Aí eu fui só me afundando em trabalho. Aí eu já tomava remédio para ansiedade, porque eu era já ansiosa, mas era uma ansiedade que eu descontava na comida. E uns anos atrás eu cheguei a pesar 115 quilos. Aí eu busquei tratamento para ansiedade, comecei a tomar medicamento. Só que depois os medicamentos já não estavam mais resolvendo nada. E esse ano, com esse excesso de trabalho, eu já comecei a ficar mais estressada. O meu filho falava dentro de casa, eu já não tinha mais paciência para responder. Eu cortei a amizade, eu deixei de sair, eu deixei de me cuidar. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa de errado. As minhas colegas de trabalho falavam que eu era enjoada, que eu era chata. Aí
foi quando um dia eu tive uma crise muito forte, que eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Eu fiquei 3 dias sem comer, sem tomar banho. Eu não queria fazer nada, só queria ficar deitada. E para o meu filho não me ver eu chorando, que eu só chorava, eu comecei a tomar remédio para dormir. Eu acordava, tomava remédio para dormir. Acordava de novo, tomava remédio para dormir. Aí chegou um dia que eu tive que ir para o pronto-socorro. Aí eu cheguei lá, o médico falou, procura um psiquiatra. E logo. Aí assim que eu saí do pronto-socorro, eu já fui, agendei a consulta. A psiquiatra já me encaminhou para psicóloga, eu comecei a fazer psicoterapia já tem 1 mês. E dei uma melhorada, mas eu tive que tomar algumas decisões, era problemas e mais problemas de saúde aparecendo. Inflamações e mais inflamações do meu corpo aparecendo, cabelo caindo, unha caindo, quebrando, minha unha ficava na carne. E aí foi aonde eu calada, eu não falava com ninguém, eu deixei de participar de festa, que as pessoas me convidavam, eu já não ia mais. Deixa eu aproveitar esses detalhes que você está trazendo para a gente de comportamentos, para ver com o Alexandre quais são os sinais que começam lá atrás a brotar, a aparecer sutilmente, que as pessoas vão postergando, empurrando com a barriga e vai virando uma bola de neve depois. Quais são os sinais que começam a aparecer de que a pessoa precisa de ajuda, Alexandre? Olha, a gente começa a pensar no adoecimento quando a gente começa a sentir algumas paralisações, quando a gente começa a viver algumas repetições, quando a vida não consegue mais se reinventar. A gente tem essas dificuldades de, às vezes, resolver questões simples da vida, elas tomam outras proporções e a gente começa a ter essas dificuldades. Uma das coisas que podem acontecer também é quando a gente começa a desfazer conexões que eram saudáveis, como amizades, às vezes o trabalho passa a não ser também um lugar saudável. Então você começa a ter essas dificuldades na comunicação, nos relacionamentos. As coisas começam a diminuir o prazer também. Você pode começar a se isolar. Você perde um pouco desse sentido da vida. É como se você começasse a entrar numa crise sobre o seu lugar no mundo também. Então, a gente vai vendo isso, Roberta, principalmente esses prejuízos naquilo que nos dá prazer. E em alguns casos, a gente começa também se colocar como culpado, a gente se sente mal, a gente quer resolver sozinho, a gente acha que precisa ter força, não quer falar com ninguém, deixa eu tentar fazer isso aqui. Então, o isolamento é um ponto. Então, esses são alguns sinais mais genéricos quando a gente fala dos cuidados com saúde mental, para que a gente possa saber tratar e pedir ajuda, tá, Roberto? Porque muitas vezes o que acontece? Isso é muito comum, em ambiente de trabalho, até na escola, você não quer mostrar que está mal, porque socialmente não é muito bem visto, vamos dizer assim. Infelizmente, não somos bons para escutar o outro. A gente logo julga, principalmente quando se fala em saúde mental. Então, o que a pessoa faz? Ela vai para o banheiro, ela chora sozinha, limpa as lágrimas, volta e ninguém percebe. E essa pessoa acredita que isso vai passar? Ela faz de tudo para que isso aconteça. Ela começa a tentar numa batalha sozinha, solitária, resolver isso. Às vezes ela acredita que o tempo também vai resolver. Algumas pessoas acabam achando que é passageiro, mas pode ser que só agrave. Porque não falar, não se posicionar, não pedir ajuda, não entender a sua própria situação pode agravá-la. Mas não é porque é um problema seu, individual, mas é um problema social também, porque ele é mal acolhido. Vocês passaram por esse sentimento de querer esconder isso das pessoas e acabar sendo alimentado ainda mais? Então, eu escondia muito da minha família. Minha família não sabia que eu estava passando por isso. E chegou um momento de eu pegar a caixa todinha de comprimido e tomar, achando que eu ia tomar e não ia acordar mais. Por que você tomou essa decisão de não abrir o assunto para a família? Eu venho de 11 irmãos. Então, minha família toda mora em Minas. Só eu que moro aqui. Então, eu acho assim, cada um tem os seus problemas. Se você passar um problema para um, para outro, entendeu? Vai, né, eu acho que vai agravar mais o problema do outro. Então, eu decidi sozinha. E passei por isso
Assim, eu, o médico, né, procurei o médico, o psiquiatra e estou fazendo o tratamento. Hoje eu já consigo, né, controlar, porque antigamente eu não conseguia controlar. E graças a Deus eu estou conseguindo, né, manter com medicamento, mas estou conseguindo manter firme, graças a Deus. Tem muita gente já em casa acompanhando agora o Fala Espírito Santo e se identificando com esse assunto. A Márcia participa com a gente, eu tenho ansiedade, às vezes eu tenho crises fortes, eu tomo até sertralina. Isso aconteceu depois de ver um episódio muito triste na família dela, em relação à morte. Tem mais gente dizendo aqui, eu tive uma crise de depressão com 16 anos, hoje eu estou com 31 anos e faço acompanhamento com psiquiatra há 2 anos. E digo, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda ao médico, procurar ajuda médica, né? É a melhor coisa. Eu tomo remédio e vivo bem com a medicação. Tem mais relatos. Roberta, já busquei ajuda por causa de um problema amoroso. Me passaram remédio para dormir, para ansiedade, mas não resolveram. Tá? O trabalho é a solução. Começo a ficar nervosa quando vou fazer alguma coisa. Boa tarde, Roberta. Eu tive uma decepção amorosa que me causou tristeza muito grande, muita ansiedade. Não queria ver ninguém, tá? E, enfim, agora eu estou em tratamento, estou me sentindo melhor. Outro relato também que chega pra gente. Roberta, realmente a gente sofre muito com o estresse, principalmente quando o marido é estressado demais e magoa a gente o dia todo. Parece que a culpa realmente é nossa. Aí a pessoa até toma um medicamento aqui e fala que para suportar tudo. E Deus também tem ajudado muito, senão ela não sabe o que seria dessa telespectadora. É interessante a gente ressaltar que todo mundo tem um problema. Qual que perdeu a mãe aqui? Foi você? Você, né, Regiane? A Regiane perdeu a mãe, excesso de trabalho. Já a Helena, muito trabalho também. Já teve noites que ela virava noites, né? Dormia 3 a 4 vezes na semana. Você mandou um comentário em outra situação pra gente. A gente vê aqui também relatos de desilusão amorosa. Como que a gente transforma? Como é que a gente faz, Alexandre, diante de um problema que é comum, como que a gente não deixa isso virar uma depressão? Porque a gente está vendo que, primeiro, a gente tem que se lançar para o tratamento, com cuidado. Em geral, as pessoas ou se automedicam ou ficam, muitas vezes, restritas à medicação, tratamento medicamentoso. Mas tem coisa que você tem que falar. Você tem que se reposicionar. Você precisa elaborar. Tem decisões que são necessariamente obrigatórias para você, para a sua situação. E não adianta fazer simplesmente essa evitação, né, do problema, porque os estigmas atrapalham a gente fazer esse tratamento. Quando, Roberto, que a gente vai procurar ajuda para chegar na sua questão? O sofrimento está tomando muito da minha energia, está me consumindo muito, então isso já é um indício de que é preciso tomar decisões, procurar um tratamento e fazer algo sobre isso, né? E para não chegar em um ponto de você ter uma depressão, um quadro grave e começar, inclusive, a ter pensamentos autodestrutivos, é importantíssimo que haja alguém que você possa falar sobre isso e que você possa confiar em um profissional também. Qual que é o medo das pessoas? O medo das pessoas é o medo que elas têm das conversas comuns, que são conversas que envolvem fofoca, falta de confiança e dicas ou conselhos que não funcionam. Só que o profissional, ele não faz isso. Para você não chegar nesse ponto da depressão, você precisa entender que o profissional, ele tem o quê? Ele tem o sigilo. O que é o sigilo? O sigilo, ele vai manter, de alguma forma, resguardado tudo que você levar para a consulta. Você pode contar para quem você quiser e ele não. Isso já te dá uma segurança, não dá? O outro ponto também é que o profissional não julga. Você pode falar o que for. Não tem julgamento moral, não é um lugar que vai ter o certo e errado, não é um lugar que te condena. Para você não chegar nesse ponto da depressão também ou outros agravamentos, né? E o profissional, ele vai saber o caminho para te ajudar melhor. E esse caminho, no final das contas, vai ser trilhado junto com o profissional. Porque sobre a sua vida, ele vai fazer com que você se aproxime mais dela. Desconstrua algumas coisas para reconstruir outras. Abra mão de algumas coisas que você se cobrava, de algumas obrigações que você se colocava, que nem precisam existir. Mas antes de chegar ao profissional, Alexandre, antes disso
desse problema que é comum, que todo mundo tem, antes disso virar uma depressão. Como que a gente lida com essa frustração, com essa desilusão amorosa, com a perda da mãe, com um trabalho em excesso? É entender que você, quanto mais conexões na vida você produz, mais saudável é. Então, se eu pudesse dizer uma questão preventiva, é essa. Quantos mais conexões, claro, conexões saudáveis, você faz na vida, melhor. Quanto Você diz menos o que? Amizade, é isso? Amizades, relações familiares mais saudáveis. Nem todo parente é família, mas A gente acabou de ver uma treta de irmãos, né? Exatamente. Então, aquele que de alguma forma é saudável, relacionamentos, prazeres, lugares que te fazem bem. É isso, conexão é você se sentir vivo, é um lugar que você vai se sentir seguro, é poder ter essas questões também. Isso é importantíssimo. E não tentar, por exemplo, e isso é interessante, falando no Dia Mundial da Saúde Mental, não querer ser normal. Saúde mental não é normal, ser normal. Então, saúde mental não tem a ver com normalidade. Sabe por quê? Porque tem coisas que são muito pessoais. Né? E ser normal, em geral, é justamente quem tenta ser normal tem o nome que a gente chama de normopatia, né? Que é um adoecimento para querer se enquadrar. E quanto mais você quer se enquadrar no trabalho, na família, no lugar do outro, no relacionamento para agradar o outro, mais se adoece, né? Então isso é um grande problema. Então, crie conexões, espaços, claro que também associa com atividades físicas, boa alimentação, porque a alimentação também interfere muito na saúde mental. E tudo isso ajuda demais. Então, manter os seus hobbies. Aliás, Roberta, eu não sei se aqui vocês têm hobby, mas uma das coisas que a gente menos vê é as pessoas conseguindo sustentar hoje um espaço de lazer, prazer, por meio de um hobby ou qualquer uma atividade. Aquele momento em que você é inútil para outras coisas, você não é mãe, você não é pai, você não é funcionário, você não é empresário. E isso também sustenta a saúde mental. Criar conexões e criar espaços de saúde. Só para finalizar, um hobby de cada uma que vocês estão conseguindo manter? Esse eu larguei todos, não consegui vai ficar o desafio para a próxima entrevista então, hein? Esse é o desafio. Tá bom? Combinado? Eu larguei curso, larguei academia, eu, assim, deixei de sair. Quem quiser me ver, só me vê se for na minha casa, porque eu não vou na casa de ninguém. É porque está em tratamento. Aproveita a presença aqui do Alexandre Brito. A gente vai encerrando a entrevista por aqui, mas aproveita para sentir essa força que vocês estão precisando para colocar um hobby, para retomar essa atividade que vocês gostam de fazer. E obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui, abrindo o coração, né, para levar esse alerta para o pessoal de casa.